Empresa de Contabilidade Geral. Muito obrigado. Passo a palavra para o Janaílson fazer sua apresentação. Secretário, pode tomar assento aqui ou aqui? Sente. Certo. Vai me auxiliar aí no trabalho, né? Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia, nobres vereadores, bom dia, população de São Gonçalo, as pessoas que nos acompanham e nos assistem através da internet. A audiência pública é mais um momento de transparência na administração pública municipal. Então, nós temos vários instrumentos de transparências e, entre elas, nós temos a audiência pública. Então, ordinariamente, nós fazemos audiências públicas nessa Casa Legislativa em relação aos nossos resultados fiscais quadrimestrais, em relação aos nossos resultados em relação à saúde e em relação aos nossos planejamentos orçamentários através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual e também no nosso PPA. Então, ordinariamente, isso daqui nós estamos mais uma vez vindo a essa Casa Legislativa para expor de forma resumida como foi nosso comportamento fiscal no exercício de 2022. Esse é só um preâmbulo que eu faço. Nós temos aqui a fundamentação legal da audiência pública, que é justamente o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que ao final do mês de fevereiro e ao final dos outros 2 quadrimestres, nós, enquanto executivos, temos que vir a essa Casa Legislativa e fazer a realização de tal audiência pública. É uma obrigação legal, sem dúvida, mas também é um compromisso de transparência, dentre esses outros que eu já falei aqui que a gestão faz. Então, a gestão, assim como a Câmara Municipal, ela tem algumas obrigações em relação à transparência. Lei Complementar 131, muito importante. Então, de forma diária, nós acompanhamos os empenhos, as liquidações e os pagamentos. Nós temos publicado no site do município, como também aqui temos nessa Casa Legislativa, os demonstrativos fiscais, o RGF, o relatório resumido de execução orçamentária, o balanço geral do município. Então, conforme eu disse, esse momento é mais um momento de transparência. Então, todos esses dados que serão apresentados aqui, eles estão disponíveis no site do município. Os dados referentes à Câmara, eles estão no site da Câmara Municipal, complementando a transparência tão necessária à nossa sociedade. Fizemos primeiro um demonstrativo de detalhamento da receita. Então, como se comportou a nossa receita no exercício de 2022 em São Gonçalo do Amarante? Acabou a bateria? Vamos resolver. Então, assim, como eu havia dito, isso é apenas um resumo de toda a parte de execução contábil e execução fiscal que nós fazemos no exercício. Então, porventura, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser um detalhamento de qualquer conta contábil dessa, qualquer rúbrica dessa, qualquer esclarecimento adicional, vocês podem nos solicitar de forma informal, aqui a solicitação verbal, ou então de forma escrita, que nós, a posteriori, nós com certeza faremos esse detalhamento e passaremos aqui para vocês com toda essa questão do princípio da transparência. Então, assim, é uma apresentação resumida, nada obsta que essa apresentação ela seja detalhada ao menor nível possível, que seria o menor nível possível, seria a questão de cada lançamento contábil. Então, vocês fiquem à vontade. Depois da apresentação, a gente vai ter com certeza um momento em relação à questão de questionamento, a questão de transparência em relação a esses dados, e porventura, caso eu não tenha esses dados de forma minúscula aqui, eu peço para vocês um tempo hábil para nós tratarmos esses dados e mandaremos essa Casa Legislativa esse detalhamento do dado. Primeiro ponto a ser observado e um ponto relevante aqui. Nós temos nossas receitas correntes. Nossas receitas correntes,
elas são o principal financiamento das nossas despesas correntes, que são a despesa de manutenção da máquina administrativa. Então, essa receita corrente, nós tínhamos uma estimativa inicial de 394 milhões para recebimento do município. E nós chegamos ao final do exercício em torno de 480 milhões de reais. Então, nós tivemos 22% a mais nas nossas receitas correntes da nossa estimativa inicial para a nossa realização. E destaca-se aí a nossa receita própria. Então, nossa receita própria, nós tínhamos uma previsão inicial de 66 milhões de reais e chegamos ao final do exercício em torno de 119 milhões de reais. Nós temos também um superávit, isso de forma percentual menor, em relação às nossas transferências correntes. Então, quando nós olhamos nossas transferências correntes, isto é, as transferências que são advindas de órgãos externos, União, Estado, os fundos nacionais, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, as transferências que são feitas de outros municípios, a gente pode receber convênio de outros municípios, esses montantes, eles chegaram ao final do exercício no valor de 325 milhões. Nossa previsão inicial seriam 308 milhões. Então, nós tivemos um superávit nesse quesito em torno de 6%. Trazemos algumas receitas relevantes aqui, no caso a Fundeb, transferências de convênio do Estado, e fechamos nossa receita de capital com 39 milhões, recebemos 3 milhões e 200. Quando nós olhamos todo o exercício, nós tivemos uma previsão inicial de receita em torno de 410 milhões de reais e tivemos uma execução de receita, de recebimento, que foi depositado em caixa, em torno de 454 milhões de reais para o exercício de 2022, o que nos dá 11% a mais do orçamento inicial em relação à questão das receitas. Esse é o nosso grande balizador em relação à questão de responsabilidade fiscal, no caso, a receita corrente líquida. Então, nós temos nossa receita corrente líquida, ela variando, inicialmente, no mês de janeiro, em torno de 33 milhões de reais, ela chega ao mês de fevereiro de 22, 29 milhões de reais, e chega a dezembro, nosso mês com a melhor receita corrente líquida, mas também que nós temos, enquanto município, o maior número de obrigações. Nós temos obrigações patronais de 13º, nós temos obrigações patronais de 13º do regime próprio, e nós temos também a questão do cumprimento do nosso 13º, que eu sei que aqui foi realizado um pouco antes, mas essa receita extra de dezembro, ela serve justamente para fazer essa compensação em relação a esse grande nível de despesa que temos em dezembro. E essa nossa receita é a balizadora. Ela é o limite da responsabilidade fiscal. Então, todos os índices de responsabilidade fiscal que constam na Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela utiliza essa receita como balizadora. Então, limite para endividamento, limite para a despesa de pessoal, todos utilizam essa receita como balizadora. Em relação à despesa, como se comportou o nosso município em relação à despesa? Nós temos de despesas correntes em torno de 420 milhões de reais executados no exercício 2022. E nós temos de despesa de capital em torno de 25 milhões de reais. Então, considera 25 milhões de reais de despesa de capital e 420 milhões de reais de despesa corrente. Observem que lá na receita de capital nós tivemos uma disponibilização de 3,2 milhões de reais. Já quando nós olhamos a despesa de capital, nós tivemos um montante de investimento em torno de 22 milhões de reais. Isso daqui nos denota que parte das nossas receitas correntes foram utilizadas para investimento. E o que são investimentos? São obras, compra de equipamento, compra de material permanente, compra de veículos,
Então, nós, enquanto município, fizemos um que a gente chama de poupança corrente, gastamos menos em relação às despesas correntes, para justamente conseguir fazer os investimentos. Então, nosso investimento do exercício de 2022, grande parte foi financiado com nossos recursos próprios. Mudei. Pode passar. Pronto. Agora eu trago aqui para vocês um resumo em relação a linhas gerais de receita e despesa. Então, nós tivemos uma receita realizada de 454, nós tivemos uma receita orçamentária paga de 438, de restos a pagar processados. O que são restos a pagar processados? São aqueles em que o material já foi entregue, que o serviço foi prestado, que efetivamente foi feita a realização da liquidação da despesa, 8,3 milhões de reais. Nós tivemos de restos a pagar não processados, que são o que precisa de implemento de condição. Então, estavam empenhados no orçamento do ano passado, mas ainda está em execução. Acontece isso em relação à questão de obras, acontece isso em relação à questão dos serviços contínuos que estão em execução. Então, 8,4 milhões de reais, e nós fechamos o exercício de 2022 com uma disponibilidade financeira em torno de 145 milhões de reais de todo o município. Janailson, todo esse recurso é recurso próprio, disponível para gastar com o que quisermos? Não. Existe recurso vinculado, existe recurso próprio em torno desses 145 milhões de reais. Nós pagamos de restos a pagar de exercícios anteriores no ano passado em torno de 20 milhões de reais, conforme eu já tinha dito. O nosso grande balizador é a receita corrente líquida, que chegou a 418 milhões de reais, nossa receita corrente líquida ajustada. Ela que é o nosso balizador para endividamento, ela que é o nosso balizador para a responsabilidade fiscal, ela que é o nosso balizador para a despesa de pessoal. Então, quando nós olhamos o município de São Gonçalo do Amarante, nossa receita tributária com a nossa receita corrente arrecadada, nós temos uma dependência de 24,74%, diferente da grande maioria dos municípios cearenses. Normalmente, a grande maioria dos municípios cearenses, eles estão nessa receita de 4% a 7%. A receita própria do município financia de 4% a 7% de todas as receitas correntes. Aqui no município de São Gonçalo, nós temos nossa receita própria financiando, compondo nossas receitas correntes em torno de 24%. É um município realmente diferente nesse sentido. Fica à vontade. Geilson, já que não, infelizmente, alguns vereadores não puderam comparecer, eu queria, até para a gente não ir perdendo aí o foco, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa receita tributária arrecadada. Hoje nós temos um município que arrecada quase 120 milhões de reais, e quais são os impostos que compõem este valor, certo? Você podia detalhar, até para a população ter uma noção de ISS, ICMS, impostos tributários, que vai dar essa receita aí para que a gente fique ciente a fonte desse dinheiro. Pronto. Então, assim, eu esclareço para a população, esclareço para o vereador, que essa receita são todos os pagamentos que são efetuados pela população de São Gonçalo do Amarante a respeito que nós chamamos do DAN. Quando você recebe seu IPTU, você vai estar pagando para compor essa receita. Quando você tira seu alvará de funcionamento em relação aos comércios, você está contribuindo para essa receita. Quando você presta serviço dentro do município de São Gonçalo do Amarante, seja como tomador, seja como prestador de serviço,
no caso odontólogos, no caso clínicas, no caso serviços médicos hospitalares, no caso uma empresa de contabilidade, uma construtora que tem sua sede aqui, presta serviço aqui, ele é contribuinte de ISS. Então, nós, enquanto contribuintes, nós temos que ter essa consciência. No momento que nós pagamos nossos boletos, chamados DAN, ao município, seja ele IPTU, ISS, IPVA, 50% do IPVA. Então, nós temos que fazer uma campanha para as pessoas que são residentes do município transferir os domicílios dos carros, porque 50% desse IPVA fica no município. Taxa de alvará de funcionamento, a taxa de uma realização de obra, uma taxa de realização de eventos. Às vezes tem um particular que vai fazer uma taxa, vai fazer um evento e vai na prefeitura pegar autorização e paga aquela taxa pelo evento. Então, tudo isso contribui com essa nossa receita própria. E só complementando aí, o imposto que é produzido, que é gerado no Porto do Pecém, na CSP. Sabemos que a CSP tem uma isenção de impostos, mas tem muitas prestadoras dentro da CSP. Esse valor está incluso nessa receita própria? Está sim. Então, a CSP, ou todas as outras grandes empresas que estão instaladas aqui, elas, no momento que elas tomam serviço, e elas tomam muito, serviço de manutenção, serviço de frete, diversos serviços que elas tomam. Esse serviço, quando prestado dentro do município de São Gonçalo, mesmo que a sede da empresa seja Fortaleza, mesmo que seja Caucaia, mas quando prestado dentro do município de São Gonçalo, esse ISS é devido a nós e é cobrado, e a grande parte desses 119 milhões de reais, eu, salvo engano, em torno dos 94 milhões de reais, é desse ISS de serviço prestado por terceiros que são devidos aqui. Então, não são 119 milhões de reais de IPTU, não são 119 milhões de reais de taxa, de alvará. Isso daí é a parte mínima da receita. A grande composição dessa receita são de serviços tomados por essas grandes empresas. Trazemos aqui a questão dos nossos limites legais. Nós, enquanto administração, nós temos alguns limites legais em relação à prestação de serviço. Então, a Constituição Federal diz no seu artigo 212 que nós somos obrigados a gastar, no mínimo, 25% das nossas receitas tributárias e de impostos com educação. Nós chegamos, no exercício de 2022, em torno de 28% de gastos com educação. Então, ultrapassamos em 3% o limite legal em relação à questão de gastos com educação. Isso nos dá, de receitas próprias, um gasto de educação em torno de 91 milhões de reais. A própria Constituição também traz que nós temos uma obrigação mínima de se gastar 15% em saúde nas nossas receitas próprias. Nós chegamos ao final do exercício de 2022 em torno de 29%, quase 30%, em relação à questão de saúde, que nos dá, com recursos próprios, uma aplicação no município em torno de 96 milhões de reais. Temos também a obrigação legal, de acordo com a lei do magistério, a lei do Fundeb, de aplicarmos, no mínimo, 70% das nossas receitas de Fundeb com profissionais da educação. Nós chegamos no município de São Gonçalo do Amarante, no exercício de 2022, a uma aplicação de 91%. A título de exemplificação, eu estou fazendo arredondamento de números para ficar mais fácil a questão da compreensão. Então, nós gastamos com profissionais da educação, no exercício de 2022, em torno de 75 milhões de reais. E também a Lei de Responsabilidade Fiscal nos traz que nós poderemos gastar, no máximo, 54% com despesa de pessoal. E nós chegamos
ao final do exercício, em torno de 42% com despesa de pessoal. Esses são os nossos limites legais. Esses nossos limites eles serão analisados pelo Tribunal de Contas do Estado e eles farão essa verificação. É fundamental para a aprovação de contas da gestão e também o cumprimento das obrigações constitucionais e de responsabilidade fiscal. Trago aqui um quadro apenas exemplificativo de como se comportou nossas receitas em relação aos 3 quadrimestres. Então, o primeiro quadrimestre nós recebemos 141, liquidamos 118, do segundo quadrimestre recebemos 156, liquidamos 157, e no terceiro quadrimestre, que é justamente no final do ano, recebemos 156 milhões de reais e liquidamos 170 milhões de reais. Nossa dívida consolidada. Outro ponto balizador em relação à questão de responsabilidade fiscal. Nossa dívida consolidada, ela era de 45 milhões de reais, ela chegou a 59 milhões de reais. Dessa dívida consolidada, nós tiramos nossa disponibilidade financeira do final do exercício, principalmente em relação aos recursos próprios e vinculados do município, com exceção de Previdência. Previdência é um caso à parte, nós não colocamos nessa conta a conta da Previdência, e nós chegamos ao final do exercício uma dívida consolidada líquida em torno de 40 milhões de reais. Eu trago aqui agora, quando nós pensamos em disponibilidade de caixa, inicialmente nós falamos em torno de 145 milhões de reais. Só que o que acontece? Nós, enquanto município, é importantíssimo que nós vejamos essa disponibilidade de caixa não apenas como um número bruto. O município tem 145 milhões de reais e ele pode gastar isso daí com o que ele quiser. Na verdade, não. Na verdade, desses 145 milhões de reais, nós temos 114 milhões de reais vinculados à Previdência. Então, nós não podemos gastar como que queremos. Nós temos 114 milhões. E nós temos mais alguma coisa de recursos vinculados e recursos não vinculados. Então, sobrou na conta da saúde em torno de 5 milhões de reais vinculado à saúde. Em relação à questão da educação, nós temos uma vinculação em educação em torno de 5,4 milhões de reais e as demais secretarias também da mesma forma, que nos dá, enquanto município, uma disponibilidade financeira total, em 31/12, de 145 milhões de reais. Pronto, senhores. Nesse momento, eu encerro aqui a minha apresentação. É uma apresentação resumida. Todos esses dados eles estão disponíveis no site do município. Nós estamos fazendo esse momento de audiência pública e nós estamos aqui justamente para tirar qualquer dúvida nesse momento que tiver. E caso a gente não possa tirar nesse momento, com certeza, formalmente, por escrito, nós encaminharemos as respostas das dúvidas aos senhores. Muito obrigado. Eu acho que o momento de participação é esse. E fico disponível aqui para vocês fazerem quaisquer questionamentos. Eu queria facultar a palavra aos presentes. Se alguém da saúde quiser fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, eu convido aqui a entrar no plenário. Doutor Tassiano, se tiver alguma dúvida. Alguns que estejam aqui, que queira, infelizmente os vereadores não compareceram, alguns justificaram que estão doentes, não estão presentes, mas se alguém aí fora quiser tirar alguma dúvida, o momento está facultado. Se não há nenhuma dúvida, eu queria pedir ao Geilson fazer as suas considerações finais e já agradecendo aí a todos que compareceram a essa audiência e vamos já encerrar. Ok, assim, agradecer mais uma vez esse momento. É a primeira vez que eu apresento aqui no município de São Gonçalo essa audiência.
Normalmente o secretário ele faz questão de apresentar, até mesmo porque ele, como ele sempre afirma nessa casa, ele quer ser e é acessível à população, ele tem vínculo pessoal com São Gonçalo, ele estudou, tem uma questão formal, tem um vínculo profissional em relação à sua carreira, mas tem esse vínculo pessoal, e ele sempre deixa claro, no momento que está aqui, qualquer dificuldade que a empresa tiver, o Marden na condição de secretário executivo, o Thales na condição de secretário, eles estão disponíveis para ajudar o município. Então, assim, quem quiser empreender, quem quiser, de uma forma, contribuir para o nosso município, gerando emprego, gerando renda, recolhendo impostos, a Finanças ele está para ajudar, não está para atrapalhar nesse sentido. É levar o caso concreto, sentar com o secretário executivo, o Marden, que eles têm uma disponibilidade muito grande de atender a quem precise. E realmente a nossa 6ª audiência pública em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, terão várias, e nós estamos simplesmente como facilitadores. Então, assim, o Marcelo quer, o Thales quer, todos querem que nós sejamos facilitadores no sentido de compreensão dos dados públicos. Agradeço mais uma vez, deixo aqui minhas congratulações aos vereadores, a quem nos está assistindo, e estamos disponíveis para fazer essa transparência no sentido público. Obrigado. Janailson, consultor financeiro do município de São Gonçalo do Amarante, agradecer aí as suas explicações, agradecer ao secretário executivo, o doutor Marden Herculano, e o nosso muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Então, declaramos encerrada a presente audiência pública.